visita da senhora Isilda Alves. Ela é jornalista e coordenadora do programa Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. E esse é o tema que hoje a Isilda vai falar. Portanto, você que tem filhos adolescentes, você não tem conhecimento de como perceber ou fazer a prevenção, fique muito atenta. Mas antes da nossa entrevista, vamos escutar a palavra do pastor Getúlio e já voltamos já. É muito bom estar de volta à sua casa, é muito bom estar de volta ao programa Família, é muito bom estar com você, Cláudio, com você que está nos assistindo. E eu quero trazer ao seu coração uma palavra do salmista, num dos salmos, se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos, que é o Salmo 23. O Salmo 23, verso 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Se há uma coisa que a gente não tem como prever, são as situações da vida. Eu costumo pensar e gosto de pensar que a vida é como uma estrada sinuosa, cheia de curvas, e a gente nunca sabe o que está logo depois da curva. A gente não sabe o que reserva o dia de amanhã, a gente não sabe os caminhos que vão ser trilhados na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. O salmista está dizendo o quê? Ainda que eu trilhe por caminhos de perigo, de aflição, de dúvida, de incerteza, de morte, eu não temerei. Por que eu não temerei? Porque eu tenho certeza de que Deus está comigo. Eu não estou sozinho. As pessoas podem me abandonar, eu posso me ver privado das melhores coisas da vida e até da saúde, da liberdade, mas da presença de Deus ninguém pode me privar. Se Deus estiver comigo, eu terei a segurança, eu terei a alegria, eu terei a certeza de que o meu fim está garantido, de que meu caminho está protegido, porque o Senhor está comigo. É isso que o salmista está dizendo. Mesmo que sejam caminhos de trevas, de escuridão total, de morte, de perigo de morte, não temerei, pois eu sei que Deus está comigo. Ele me protege, Ele me guarda, porque Ele me ama. Pense nisso. Mas, querido, não apenas pense nisso, torne isso verdade na sua vida, parte da sua experiência, e você vai experimentar coisas tremendas, maravilhosas, incomparáveis de Deus, coisas que Ele tem reservadas para você. Pense, viva e seja feliz, em nome de Jesus. Isso é muito bom. Ouvir o pastor Getúlio sempre, quando iniciamos o nosso programa, realmente nos reforça nessa fé, principalmente quando a gente trata de um assunto tão delicado que hoje se tornou quase uma epidemia. É algo muito sério falar sobre dependência química e é muito importante que no dia de hoje, você assinante da NET, fique atento, porque nós vamos falar sobre algo muito importante que também é da prevenção. Você, família, precisa saber de muitas dicas. Então, portanto, continue tirando as suas dúvidas, busque uma orientação através dos nossos e-mails, do nosso hotline, porque é muito importante, assim, a sua opinião, o seu parecer. E se no programa de hoje você tiver também alguma dúvida ou precisar mesmo de uma orientação sobre o tema, do que estará sendo falado hoje, entre em contato conosco através do nosso e-mail programaabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Nós temos aqui também uma especialista em dependência química, que ela vai te dar orientação a quem procurar, aonde, quando e de que forma. E agora nós vamos explorar a nossa querida jornalista, coordenadora desse programa fantástico Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. Isilda, muito prazer em você estar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada por essa importante participação, por esse importante convite. Que bom. Eu vou explorar um pouquinho do seu conhecimento, porque você faz algo que é assim, constatado, assim, com número, contato vivo com a família, com os jovens principalmente, e a gente vai ter uma noção melhor de como as coisas estão acontecendo nas nossas cidades, ou mesmo na cidade de São Paulo. Então, essa campanha contra as drogas, o que vem a ser essa campanha que você faz contra as drogas na Jovem Pan? Eu vou falar sobre a campanha, mas me tocou muito as palavras que foram ditas pelo pastor. Pelo pastor. Viva
feliz. A senhora, o senhor, está nesse momento nos assistindo e no conchego da sua casa, onde vivem as pessoas mais importantes da sua vida, a sua família. Como é importante a família. Como é importante a família. Quando o sofrimento entra, a dor é muito grande. E como o pastor disse, não sabemos o que nos espera na próxima curva. Por isso, é algo que você, Cláudio, diz com muita frequência, nós estamos com muitas mães aqui, sem família não tem salvação. E essa campanha que foi criada pelo presidente da rádio Jovem Pan, onde eu tenho orgulho de trabalhar, foi criada em 2002, o objetivo dela é exatamente isso. Nós visamos fazer felizes as famílias, dando aos filhos uma informação que muitas vezes os pais não têm, não porque eles não queiram, mas porque eles não tiveram oportunidade. E de que forma que a gente faz isso? Qual foi a ideia do Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, ao criar essa campanha? Um grande desafio em 2002 é levar para crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas e particulares a realidade das drogas. Porque se pode explicar do ponto de vista científico, pode exibir filme, mas como tocar o coração dessas crianças, desses adolescentes, que estão vendo os colegas usarem droga e dizerem que é legal? E foi o desafio que o Tuta colocou e que eu procuro executar diariamente, segunda a sexta, nas escolas de São Paulo. A gente convida clínicas a nos indicar, e o Amor Exigente está conosco assim há muito tempo e tem nos ajudado muito. Então, o que a gente faz todo dia? A gente convida dependentes químicos em recuperação para nos acompanhar. E o Amor Exigente, Miguel Tortorelli começou esse trabalho conosco, que é lá de São Paulo, ele mostrou, Isilda, é importante levar a mãe. E eu fui assistir a uma reunião do Amor Exigente, saiu muito tocada, e eu falei, vamos levar mães. A Rejane, que está aqui presente, quando ela dá o depoimento para os adolescentes, quando a gente entra à escola, muitas vezes de alta classe média, e o professor fala assim, olha, é uma turma difícil. Eu digo que bom. Essa é a melhor. Essa é a melhor. E aí eu coloco a Rejane, eu falei assim, olha, quem já experimentou bebida alcoólica? Ah, aquela festa. Quem já tem colega que fuma maconha? Ah, é como se eu estivesse perguntando, seus pais ganharam a loteria? E aí eles falam assim, eu falo, olha que interessante, tudo que eu perguntei é proibido e vocês comemoram. E como é que a gente vai mostrar isso para vocês? Está vendo essa senhora que está aqui? Está vendo esse rapaz? Está vendo essa moça? Os dois têm a doença causada por essas drogas que eu falei. E essa mãe é a prova de que quando o coleguinha de você, teu coleguinha, que deu sim para maconha, a primeira vítima dele está sendo a mãe dele. E aí eu ponho a Rejane para contar o que aconteceu na família. As crianças ficam tão estupefatas, mas ficam tão assim que elas falam assim, o movimento de corpo é automático. A criança que estava assim, ela vinha, mas essa podia ser minha mãe. E quando a Rejane e mães corajosas começam a contar que o filho usou na adolescência e como foi acontecendo com ela, com a família, como demorou para ela perceber o que estava acontecendo, essas crianças ficam emocionadas e começam a chorar. Aí vem junto o relato de jovens que estão lá. E eu falei, como é que foi com você? Você está em recuperação há quanto tempo? O que a Rejane contou, ou a mãe que me acompanha contou, é diferente do que aconteceu com você? Eu falei, não, eu destruí minha família. E eu só estou aqui contando para vocês porque eu tive uma mãe que lutou por mim.
uma mãe que, apesar de ficar sozinha, muitas vezes elas são abandonadas pelos maridos, há maridos que ficam juntos, mas são exceções, porque é uma situação extrema. E foi a minha mãe que me salvou. E hoje, se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. E aí começou a campanha. Aí a discussão é o seguinte: como é que eu tiro o meu coleguinha? Ninguém quer saber se a maconha é formada pelo THC. Não, ninguém quer saber o seguinte: o que está acontecendo? Por que o meu amiguinho está usando droga? E o que vai acontecer? E o que aconteceu com você? Mudou. E as crianças falam disso durante toda uma semana e choram na sala de aula. Essa é a campanha. E assim, você aborda isso na rádio ou o seu trabalho é itinerante em escolas? Olha, a proposta do Antônio Augusto Amaral de Carvalho, presidente da Jovem Pan, foi assim. Em 2002, o Brasil já atravessava uma epidemia de drogas. Nós estamos numa pandemia, que é uma epidemia já... Mais generalizada, mais agravada. Não, ela é assim, ela já está como se... ela já existe no país e é como se as autoridades não conseguissem enxergar. Isso já havia em 2002. Então, ele propôs, vamos no corpo a corpo, vamos sensibilizar para incentivar as escolas a começarem a discutir o assunto. Por que as escolas começarem a sentar? Porque há uma desinformação das famílias, há uma desinformação dos professores, há uma desinformação dos médicos. Então, se a gente pega a base, que são as crianças e os adolescentes, a gente fala a partir dos 10 anos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando uma semente, que é abrir a discussão sem preconceito, mostrando, olha o que a doença pode fazer para você. Você que achou tão divertido ter um coleguinha que fuma maconha. Olha o que ele está fazendo com a família dele. Olha o que poderá acontecer com a sua. Sim. E aí eles saem, que eles não falam de outra coisa. Durante uma semana, os professores nos relatam que durante uma semana não tem outro assunto. As meninas choram. Quando eu levo uma Rejane, quando eu levo uma mãe, as meninas choram na sala de aula. Professora, só precisa ver esse depoimento. Eu não quero isso com a minha mãe. E eles chegam, abraçam, quer dizer, eles falam na sala em casa, eles se expressam com muita emoção. Aí levantamos a semente e que caberá a cada escola, a cada família, continuar regando esta planta que, quem sabe, dará bons frutos. Aí você retorna nessa escola no decorrer do ano, é sensibilizado também os familiares ou só os filhos? E para que idade seria essa conversa? A conversa, olha, quando foi criado em 2002, era assim. A ideia era, pela dificuldade de conseguir pessoas para depoimento, nós haríamos para o ensino médio, que é a partir dos 15 anos, e seria uma vez por semana. Quando a Jovem Pan anunciou que a campanha estaria nas escolas, houve um tsunami de pedidos que aí eu cheguei para o José Carlos Pereira da Silva, que é o diretor de redação, a quem eu me reporto, e falei, olha, nós precisamos aumentar isso, porque o número de pedidos já dá para fazer 3 anos seguidos. Caramba. Então, assim, nós passamos a fazer, ela começou em 6 de agosto de 2002. Em setembro, era uma vez por semana. Em setembro, nós já estávamos uma vez por dia. Em outubro, nós já estávamos 2 vezes por dia, de segunda a sexta. Hoje, e quando a gente virou para 2003, a agenda já estava... Nós tínhamos agendadas escolas de fevereiro a junho e de agosto a novembro, de segunda a sexta. E ela tem um pedido de 1 ano de antecedência. Então, assim, as escolas, elas necessitam desta parceria, seja com a Jovem Pan ou com outras entidades que fazem esse tipo de prevenção, porque é muito difícil para o professor, principalmente o professor da rede pública, tocar nesse assunto. O professor é muito visado da rede pública, da rede municipal. Então, eles nos chamam para que eles também tenham a sua proteção pessoal garantida. Tudo bem. Muito bom. O que você está falando é bastante pertinente ao momento que a gente vive, porque eu tenho recebido assim, chamadas, telefonemas, no consultório, né? Nós temos um local que acolhemos familiares
também fazemos trabalho não só da recuperação, do tratamento em si, também até preventivo. E buscam-nos muito escolas, se a gente poderia levar esse tipo de material humano, no caso, o recurso, assim, a família, o jovem. E eu não encontro praticamente esses grupos como a Jovem Pan. Você falou que talvez tenha outros órgãos que cabem mais ou menos a mesma coisa que vocês fazem. Você conhece? Não. Veja, quando eu digo, eu estou há 12 anos fazendo prevenção, em nome da Jovem Pan. Não consegui encontrar outros grupos que tenham a continuidade que a campanha da Jovem Pan tem. Então, a campanha da Jovem Pan hoje, ela tem 3 diferenciais. Primeiro, ela é de segunda a sexta. Segundo, ela fala a partir dos 10 anos de idade. 10 anos. A senhora que está sentada aí no poltrona, eu só fico imaginando o seguinte: falar sobre drogas para uma criança de 10 anos. Quando a gente entra na escola e vai falar com uma criancinha de 10 anos, a gente vê aquelas criancinhas que a gente acha que brincava de boneca. A menina que a gente acha que está lá trocando a roupinha da boneca. E quando eu pergunto a elas assim, olha, quem já experimentou bebida alcoólica? E eu vejo aquela criançada toda levantar o braço. E quando eu pergunto, alguém tem... Estou falando 10, 11 anos, 12 anos. É extremamente chocante para a gente que faz a campanha. Alguém tem coleguinha que fuma maconha? E eles começam a levantar os bracinhos. Aí a gente trabalha com eles no sentido de conversar com eles. E é extremamente importante, porque 10, 11, 12, 13, 14 anos são as idades que mais fazem perguntas. Então, a gente vai para a linguagem deles, nós não damos termos técnicos, nós vamos falando da linguagem deles e trazemos a discussão. E é emocionante porque, veja a situação que o Brasil chegou. Na época em que as crianças de 10, 11 anos deviam estar brincando, hoje elas estão experimentando drogas. Sim, verdade. E é assustador. É assustador. Hoje a gente não vê. A cidade se tornou uma cidade de concreto, não é verdade? O perigo assola as cidades. Qual a família que quer? Hoje as famílias se recolhem para apartamentos, porque tem o playground e as crianças estão um pouco mais seguras. E aquela coisa, ficou uma coisa meio um mundo mais virtual. Os entretenimentos são muitos que a família até optou. Meu filho está perto de mim, está mais garantido. Então dá a TV, dá o celular, enfim, os brinquedos, os jogos, para ele se entreter. E hoje é um mundo basicamente assim, até os garotos, as crianças. Mas eu queria falar com a senhora, que está aí nos assistindo, com o senhor que está aí nos dando essa atenção tão especial, e chamar a sua atenção para 3 fatos. Você me permite? Sim. Que é o seguinte, que é do seu dia a dia. É assim, primeiro, a senhora conhece os coleguinhas do seu filho? Quem é a família de cada um deles? A senhora tem acompanhado, ou o senhor tem acompanhado, o desempenho escolar do seu filho, as notas, se ele está fazendo lição, não se ele está no computador, mas sabe aquele do caderno? A senhora está vendo o que está acontecendo? Quando a professora chama a senhora ou o senhor, qual é a sua reação? É o meu filho que não erra ou vamos conversar para saber o que está acontecendo? Se a senhora leva os amiguinhos do seu filho para a sua casa, a senhora observa como é que eles se comportam. O seu filho vai ser sempre maravilhoso dentro de casa, porque a mãe, ele vai... Agora, os amiguinhos não, os amiguinhos vão mostrar exatamente como é o grupo. E aí a senhora começa a verificar, será que é esse grupo que eu quero para o meu filho? E se a professora chamar porque está dormindo na aula, porque está tendo um comportamento inadequado, porque as notas caíram, porque ele mudou de turma, é hora de dar a mão daquela escola que está chamando a sua atenção para isso e entender o que está acontecendo. Porque, Cláudio, no dia a dia, tá certo o que você tá falando, a gente sabe que esse pode ser um indício de um experimento. É aí que é o começo mesmo, com toda a propriedade, você está dizendo. Endosso. E limite. A palavra
mais difícil do dicionário é a menor que tem. Verdade. É o não. Olha como é difícil. Quantas vezes a senhora diz não por dia? Eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade para lidar com não. Ela é pequenininha, né? Mas faz uma diferença brutal. Sabe, sabe dizer para o filho, eu quero tal coisa. Eu vou pensar. Ao invés de dizer, tá bom, filho, não, tá bom. Não, eu vou pensar. E não recuar. E quando disser não, diga não firmemente para o seu filho. E conheça quem é ele, conheça o seu filho. A minha avó me ensinou uma coisa que hoje eu pratico com meu filho, é fantástico. Minha mãe praticou comigo e eu não percebi. É assim, minha avó conhecia e minha mãe me conhecia pelos olhos. Ela sabia quando eu estava mentindo, porque ela me conhecia. Então, quando eu estava mentindo, eu conheço seu filho. Preste atenção no seu filho. A senhora não é culpada dele usar droga, porque nós estamos numa situação que hoje só não usa droga quem não quer. Até criancinha já está experimentando. Mas fique atenta aos coleguinhas dele e conheça. Conheça o seu filho. E seja mãe, não amiga. Não precisa de amiga. Amiga, a gente adora o filho. Mas se a senhora não der limite, a vida vai dar. E a vida é muito... A vida é madrasta, a vida não é mãe. A vida não vai ser boazinha. O que a campanha tem, assim, percebido, encontrado? O que vocês percebem com a campanha? São assustadores. O que nós temos percebido é assustador. Primeiro, nunca foi tão fácil usar droga nesse país. Apesar da Lei 11.343, de 2006, do governo Lula, que diz, literalmente, é proibido usar qualquer substância que torne dependente. Maconha, cocaína, crack. O que a gente vê nas ruas de São Paulo? Eu falo da cidade de São Paulo, das cidades onde eu vou com a campanha. Garotos fumando maconha na rua, nada acontece. O uso de crack está aumentando assustadoramente. Por exemplo, eu moro próximo ali à Avenida São João. Não tem mais lugar para se tomar ônibus na Avenida São João, debaixo do Minhocão, porque os usuários de crack tomaram. Na minha rua, eu estou assim, eu estou muito assustada, porque eu ando muito, eu gosto de percorrer as ruas para ver, eu não conheço uma rua em São Paulo que não tenha Cracolândia instalada. 1, 2, 3, de repente são 5, 6. E o que mais choca é o seguinte, essa banalização está fazendo as pessoas perderem a sensibilidade pelo outro. Então, hoje, quando eu passo e vejo um jovem, ou mesmo uma criança, ou um senhor jogado, eu não tenho mais aquela preocupação em parar e saber o que está acontecendo. E eu continuo o meu caminho. Porque eu sei que se eu ligar para alguma autoridade, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não existe, por incrível que pareça, preste atenção nisso, a senhora que está nos ouvindo, o senhor que está nos ouvindo, não há nenhum serviço público que a senhora possa chamar se a senhora vir uma criança jogada na sua rua. Se a senhora, por exemplo, se a senhora... E o mais dramático, eu acho que você vive isso todo dia, é que quando a gente descobre que o filho usa droga e vem aquela dor, aquela vontade de sair correndo, aquela sensação de que o meu mundo caiu, eu não tenho com quem dividir isso na primeira hora. Verdade. Então, não tem 0800 nas secretarias da saúde, no Ministério da Saúde, que eu possa ligar e dizer assim, sem me identificar, porque eu tenho vergonha e tenho culpa. Por favor, aconteceu isso com meu filho, o que está acontecendo? Aí a outra pessoa me tranquiliza e diz, seu filho tem uma doença, e para isso a senhora pode procurar o posto de saúde tal ou tal, que eles vão encaminhar a senhora. Porque na hora, e eu vivo isso na Jovem Pan, porque eu recebo muitos, como você, eu recebo muitos telefonemas de mães, quando elas não vão pessoalmente. E aí, quando eu digo é doença e começo a explicar, primeiro elas fazem uma catarse, né? Elas colocam toda a dor. E eu digo, mas é uma doença. Meu filho não é um vagabundo? Meu filho é um doente? Muda tudo. Muda. Falta informação, falta informação. Quando é que o governo vai acordar e perceber que nós precisamos de informação, nós precisamos de tratamento, nós precisamos de apoio para essas famílias desesperadas? Verdade. Faltam mais programas. Programas que Falta falem tudo. mais. Falta Mais. tudo. Trabalho, por isso que eu disse, trabalho preventivo como vocês fazem, é um grão de areia, porque se, como você falou,
em pouco tempo você já estava com uma programação para anos, a gente não pode para anos. Assim, hoje o programa tem que ser para ontem. Para ontem. E você trabalha com uma agenda que ainda vai fazer, escolas estão pedindo para ontem, você vai fazer daqui 1, 2 anos. É uma pena isso. Não, e há um outro grave problema que os professores enfrentam. O professor, ele vai ser a primeira pessoa que vai descobrir se o seu filho, independente da idade, usa ou não usa droga. Muito bem, maconha, bebida, tal. Aí, quando ele chama, ele precisa dizer isso à senhora ou ao senhor com muita delicadeza, porque é um assunto, não existe nada mais importante. Ninguém é mais importante que o nosso filho, que a nossa filha. Ele nunca erra, é o meu filho. Verdade. Aí, ele vem e diz assim, olha, seu filho está dormindo na aula, as notas estão caindo, a primeira sensação é de revolta, essa escola não serve para o meu filho. Isso aqui, falei pro meu marido, isso aqui não é... Imagina aquele menino tão bonito, aquele menino tão estudioso. E eu não percebo que alguém está me dando um toque. Só que quando o pai ou a mãe aceitam essa informação, para onde que os professores vão mandar? Eles não sabem. Não, eles não têm. Não tem informação. Não tem para onde mandar, porque assim, vou mandar primeiro, eu preciso mandar para um lugar público. Vou mandar para onde? Para onde que eu vou mandar? CAPES. O que eles vão falar? Ah, a senhora volta semana que vem. Tudo muito bem, então, mas vamos marcar a consulta? Eu não estou brincando. Se a pessoa, eu estou falando de cidade de São Paulo, eu chego com a pessoa, eu sou a mãe, que necessita, e não é fácil levar alguém que usa drogas para um tratamento. Sim. É uma negação o tempo todo, eu não preciso, eu estou louca, é você, eu não sou. Aí você consegue, aí você chega lá e a moça fala assim, muito bem, eu vou anotar os seus dados, dá para a senhora voltar a semana que vem, porque o psiquiatra só vem uma vez? Quer dizer, peraí, desculpa, eu estou falando de quê? Eu estou falando de pronto-socorro, eu não estou falando de agendar. Então, na rede pública não tem. Agora, como é que os pais não têm nenhuma orientação de onde buscar os, mesmo pagando? Eu estou cansada, assim, muitas mães, quando elas dão depoimento, elas falam assim, eu confiei no profissional que eu contratei, e aí eu descobri, a psicóloga falou assim para mim, a senhora não entende nada, o seu filho não usa droga, o seu filho tem hiperatividade, ele já estava na cocaína. Psicólogo que fuma maconha, psiquiatra que fuma maconha no consultório. O papo está muito bom, mas nós temos que fazer um break, a gente volta já, continua aqui com a gente.